Humanitos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Laços Entre Laços, aqui na TV Humana. TV Humana que tem como objetivo mostrar o lado bom da humanidade, é a forma como o nosso idealizador, o Francisco Garcia, encontrou de colaborar para um mundo melhor, mostrando o lado bom. Tem muitas coisas que acontecem e a gente vê guerra, epidemias, e isso ganha muita repercussão, isso ganha muita audiência, falar de coisa ruim. E aqui a gente decidiu falar só de coisa boa, e só de gente boa. E hoje a minha convidada é uma dessas pessoas que, além de ser uma boa pessoa, ela também contribui muito para que a gente melhore e para que, em consequência, o mundo também seja cada vez melhor. No programa Laços Entre Laços, eu já contei para vocês que eu trago pessoas que, ao longo da minha jornada, me impactaram de alguma forma, contribuíram para o meu crescimento. Hoje, a pessoa que eu trago é uma pessoa muito especial, que impactou minha vida positivamente e que, depois de ter conhecido, depois dela ter entrado, feito parte da minha jornada, eu comecei a olhar para o mundo de uma forma diferente, porque eu comecei a olhar para mim de uma forma diferente. Então, Regina, seja bem-vinda. Por favor, se apresenta aqui para o nosso público. Ana Paula, que alegria nos reencontrarmos novamente. Já fazia um tempo que a gente não se via, estamos nos reencontrando, né? E eu sinto esse propósito da TV Humana, um propósito assim muito que me enleva, ou seja, me dá alegria de poder trazer e refletir o que é que eu posso contribuir. E a primeira coisa que eu quero dizer, antes de mais nada, é assim: trabalhar é bom. Trabalhar é bom, é uma boa maneira da gente expressar e colocar a serviço do mundo aquilo que nós temos de melhor, né? Então, hoje, qual é o trabalho que eu faço? Hoje eu trabalho com coaching de pontos fortes, que na verdade foi por aí que a gente se encontrou, né? Que é um processo de você olhar para os seus talentos. Esse é um trabalho feito, é um método feito pela Gallup, na verdade, e tudo começa de você responder um simples questionário, que parece, você fala assim, já respondi tantos, né? Ele tem um jeito especial de acontecer e ele traz aquilo que são seus talentos. Então, a gente olhar para o mundo, e eu acho que é isso que você trouxe na sua fala, olhar para o mundo por aquilo que a gente sabe fazer bem. A gente reconhece que a gente tem os talentos, para depois, então, administrar aquilo que é chamado são os pontos fracos, né? Então, meu trabalho é esse, de ler junto com a pessoa os seus talentos, de encontrar como ela já usou os seus talentos no universo que ela faz, e às vezes acontecem momentos que a gente se sente um pouco perdida. É normal, né? É a jornada, é a adaptação da vida, né? E é preciso parar. Então, fazer o trabalho de coaching é esse parar, se aprofundar, se abrir para aquilo que a gente sabe fazer, os talentos, e você faz tão bem, e você mesmo prova disso, de como isso tudo mudou para você, a interpretação dos fatos, a vida continua a mesma. E eu também, hoje em dia, trabalho para a Walking Football, que é uma organização sem fins lucrativos que fala do envelhecimento ativo, né? Ou seja, estou trabalhando com a minha turma, mas é o futebol caminhando, é um futebol adaptado, e é isso que eu faço. E lá eu sou consultora de bem-estar, entre outras coisas. Mas basicamente é isso, Ana. Muito legal. E, Regina, vou me apresentar. Eu saio falando como se porque eu já faço programa há tanto tempo, parece que todo mundo que vai assistir me conhece. Olha só que. Então, eu sou Ana Paula, cientista social, gestora de negócios, tenho 26 anos de jornada profissional. Nesses 26 anos, trabalhei na área comercial, mas basicamente minha maior parte do tempo foi liderando pessoas. E hoje aqui estou na TV Humana fazendo um trabalho voluntário, é um voluntariado com o objetivo de inspirar de alguma forma as pessoas que estão começando agora. E no início do programa, eu sempre, né, do programa, do Laços Entre Laços, eu sempre falava, para jovens, início de carreira, mas eu já estou revendo esse meu discurso, porque independente da idade da pessoa, a gente está sempre recomeçando ou começando algo diferente, que a gente até então não tinha se permitido ainda, e com a maturidade a gente passa a ter um pouco mais de confiança e dar passos mais ousados. Então, eu estou revendo o discurso do início do programa, porque fica muito limitante quando eu falo para jovens em início de carreira ou na sua primeira liderança.
porque muitas vezes a pessoa pode estar na primeira liderança e não ser esse basicamente jovem, ou ela pode estar começando no início de uma carreira com qualquer idade. Então, vou mudar esse discurso, eu vou dizer, esse programa é para você que quer conhecer pessoas com jornadas incríveis e para a gente inspirar a partir do que a gente aprendeu, do que a gente passou, poder inspirar outras pessoas. E e nesse contexto, Regina, bem assim, é incrível o que você está fazendo, mas o que nos interessa mais é como você chegou até aqui. Como que isso foi despertado dentro de você? O que que fez você sair de casa para começar a trabalhar? O que você estudou? Como foi seu primeiro emprego? Como que foi a construção dessa jornada incrível que te levou aí para onde você está hoje? Então, eu vou começar perguntando qual foi o seu primeiro emprego? Ótimo, boa pergunta essa. Bom, meu primeiro emprego foi fazendo pacotes. Eu morava na época na Zona Sul aqui de São Paulo, do lado do shopping Ibirapuera, e fui fazer pacotes na época de Natal, que se empregava mão de obra extra. Eu fui fazer, então, eu fazia pacotes de presente. Eu não tenho nenhuma habilidade, tá, Ana Paula? Descobri isso depois. Eu, assim, sofri muito porque eu não tinha nenhuma habilidade, mas esse foi o primeiro emprego. E assim, eu venho de uma família, né, onde eu fui incentivada a gostar de trabalhar e a gostar de estudar. E que faz parte, eu acho, da gente também, quando a gente fala da jornada da gente, a gente entender essa família de onde a gente vem e aquilo que a gente recebe, evidentemente, aquilo que contribui e aquilo que a gente precisa reciclar. Mas nesse caso, eu venho assim com essa estrutura muito forte, né, de um pai que também começou a trabalhar muito cedo, filho de imigrantes poloneses, e que incentivava a mim e meu irmão a trabalharmos desde então, né? Então, o meu primeiro trabalho foi esse, e logo depois, assim, eu fui. O segundo foi ser. Eu ainda não tinha. Eu fiz faculdade de letras, foi minha primeira formação, né? Letras francês, português ainda, olha só que coisa que o francês hoje em dia está meio esquecido, assim, como no ensino médio, no ensino, né, normal, mas enfim, Vai, muita Bianca, gente faz gosta dele. interação. Pois é. Fiz USP aqui em São Paulo, né? E contrariei um pouco aí meu pai, para você ver que ele queria que eu fizesse secretariado, mas eu fui fazer letras. E na letras eu comecei também já a trabalhar, porque eu encontrei uma oportunidade de ganhar uma bolsa para a França se eu estivesse dando aula de francês. Então, eu fui estudar, eu fui trabalhar para conseguir aulas de francês. Então, eu acho que esse é o primeiro, assim, a primeira reflexão, Ana, que eu faço, que eu imagino que você também encontre a mesma ressonância na sua carreira, ou seja, a proatividade para a gente conquistar o que a gente quer. E a gente ter isso desenvolvido dentro da gente, esse instinto de proatividade, de ir atrás do que a gente quer. Quando eu soube que eu tinha a possibilidade de ir para a França, claro, me animei muitíssimo com uma bolsa. Eu falava muito mal francês, mas, enfim, concorri, passei, consegui as aulas, e para dar as aulas de 8 aulas de francês, eu tive que dar 40 de português, ou seja, eu trabalhava todas as noites e 2 dias por semana. Mas eu sinto que isso foi uma coisa muito boa. Esse foi meu segundo trabalho, e daí eu dei aula há muitos anos, né? Que foi a minha, vamos dizer assim, que foi a minha formação, a minha carreira. Depois trabalhei com tradução, enfim. Mas aí foi, né? Foi nessa linha que eu fui. Eu cheguei até a ter uma escola de línguas, e na época era uma escola de espanhol, dava todos os idiomas, mas a principal era espanhol, mas era uma escola dos professores da USP que estavam sendo fechada, e eu era que o dinheiro tinha, podia comprar. Eu já estava aí, então, grávida da minha primeira filha, no meio disso tudo. Ou seja, então, assim, eu fiz uma carreira nessa área, vamos dizer assim, de ensino, né? De dar aula, dei aula em alguns lugares, mas começou assim. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Ana. Respondeu. E me fale uma coisa, você eu sempre pergunto isso também. Você conseguiu ser o que você queria ser quando era criança? Quando você era criança, você queria ser o quê? Pois é, menina, eu sinto assim, eu não sei se eu tenho, eu não sei se eu disse, eu cheguei a verbalizar que eu queria ser professora, mas eu me lembro, por exemplo, na época na casa que eu morava, a gente brincava no quartinho dos fundos, tinha uma lousa ali e eu fazia, ensinava as crianças. Então, eu acredito que essa é a imagem mais concreta que eu tenho. Eu acredito que sim, vamos dizer, esse primeiro sonho, pelo menos eu acho que eu realizei sim. Então, assim, você já venceu, olhando para a história da maioria das pessoas com quem eu falo aqui, já no primeiro passo, quando você no seu primeiro passo, né, que
que foi lutar para ser o sonho que você tinha. Muita gente aqui, e aí eu estou viajando, falando, um quer ser bombeiro, o outro quer ser. Minha filha, ó, o que que você quer ser, filho? Tem 7 anos. Eu quero ser passeadora de cachorro. Falei, ai, que bom que você vai poder começar bem cedo, porque aqui no prédio tem, nosso condomínio tem um monte de cachorro, vamos ver com quantos anos você já pode ser. Acho que está mais fácil dela para ela começar. Mas é essa motivação para realizar os sonhos. Isso, parabéns, sabe? É um super mérito seu. Porque nem todo Mas mundo tem tem uma. coragem de assumir o que quer e caminhar para isso, né? Agora o que acontece, né? Eu só pude reconhecer que eu realizei o meu sonho depois de muitos anos. Por quê? Porque existia um preconceito contra a carreira. Entende? Então, assim, a carreira de todo mundo diz assim, a carreira de professor você vai morrer de fome, né? Então, assim, isso era uma coisa cultural, né? A gente ouve ainda isso hoje, se bem que isso mudou muito, mas assim, então, assim, eu só pude reconhecer que eu realmente realizei, não foi na época em que eu estava fazendo, eu acho que foi depois que eu já estava em outra profissão, né? Que essa é a base, e assim, aceitar essa base com muito carinho, né? Porque ela realmente me trouxe, vamos dizer assim, fundamentos para fazer o que eu fiz depois, mas eu tive que fazer muita reflexão para fazer esse alinhamento, tá? Ana Paula não veio assim de imediato, né? Eu falei assim que eu costumo fazer uma analogia que diz assim, carreira profissional é mais ou menos como uma viagem de metrô, sabe? Então, por exemplo, você pega a linha azul aqui em São Paulo, você tem a linha azul, né? Então, você está lá na Zona Norte, você quer ir para a Zona Sul. Você estabelece esse roteiro. Acontece que no meio você pode trocar de linha, entende? Você desce na estação, dá um tempo, numa estação, você para numa Sé, por exemplo, que tem várias conexões e você muda a linha. Então, assim, o início foi assim, eu não conseguia ver muito horizonte quando eu comecei, né? Então, mas assim, me trouxe uma oportunidade boa de aproveitar o que eu consegui aprender na faculdade. Legal. E nesses caminhos que você falou aí, dando exemplo do metrô, é como a gente vai criando a musculatura e melhorando, né? E evoluindo. E muitas vezes a gente começa sem. Você queria ser professora, algumas outras pessoas com quem eu conversei começaram a trabalhar por necessidade, por ter que ajudar a família. E eu vou te dizer, eu comecei a trabalhar, acho que minha família é do interior, minha família é de comerciante. Então, meio que por osmose. Você está no meio, aí você vai para a loja, aí você fica lá no caixa, aí você vê. Você falou do pacote, eu lembrei muito do meu pai. Meu pai tinha uma farmácia, mas ele fazia numa época em que as farmácias elas embrulhavam o medicamento, sabe? Você comprava e tinha um papel, aí ele fazia umas dobraduras lá, e eu achava aquilo o máximo. Eu falava, nossa, cara, meu pai podia ser um monte de coisas, sabe? Porque ele sabe dobrar tão bem, sabe fazer isso aqui tão bem. E ele me ensinou, e me ensinou a dar troco, e me ensinou a. Então, cada um com as suas direções, mas tudo isso faz parte da minha história. Mas ser professor, eu acho que é um dom diferente, porque é se doar. Então, assim, você já começou com esse espírito de se doar, de evoluir para outras pessoas, de colaborar com outras pessoas. Então, ok, você só foi entender isso muitos anos depois, mas só para falar que, cara, que direção bacana é essa, e super alinhada com o que você faz hoje, né? Mas me conta aí, a decisão para você fazer letras, ela já foi logo imediata após o primeiro emprego? Como que você decidiu? A decisão foi simples assim, Ana. Primeiro, eu tive na. Para quem acredita na espiritualidade das coisas, como eu acredito, eu acho que é importante trazer esse ponto também, né? Eu tive, durante meu ensino, na minha escola, eu tive uma professora de francês com quem eu, enfim, me inspirei, né? Era uma francesa, e ela dizia assim: Você fala francês muito bem. Eu não falava nada, ou seja, eu falava Uhum. poucas palavras que eu aprendia na escola. E é isso, ou seja, o incentivo, a palavra dela ficou muito forte para mim. Assim, meu pai era um homem que tinha passado muitas necessidades por ser filho de imigrantes poloneses, né? Então ele tinha uma visão assim focada no dinheiro, que eu acho muito importante hoje em dia também, que as pessoas estão perdendo um pouco isso, né? Da importância de dar a devida importância para o dinheiro, né? Nem supervalorizar, nem subvalorizar. Mas assim, quando ele falou assim, ou era engenharia, ou era medicina, ou era letras, não tinha muitas opções. Nós estamos falando isso há
né? Há muitos anos atrás, há 60 anos atrás, você não tinha, menos um pouco, né? 40 anos atrás, você não tinha muitas opções. Eu fazia letras, eu fazia o must era ser engenheiro, né? Ou áreas afins, ou médico. Eu não tinha aptidão para nenhuma dessas, e eu me lembrava dessa palavra da minha professora e eu acreditei nela, Ana. Foi assim que eu escolhi letras. Eu fiz, inclusive, na época eu passei também na USP, na PUC, à noite, em inglês, mas, assim, eu tive que decidir. Quando eu encontrei essas coisas do caminho, encontrei essa possibilidade de ir para a França, eu larguei o inglês e fui para o francês e o português, as duas línguas juntas, né? E assim fui. E você ficou quanto tempo na França? Eu fiquei 3 meses, porque era uma bolsa para professores de língua estrangeira. E depois de 1 ano e meio, eu fui para o Canadá com o mesmo intuito de estudar ali. Então, era uma bolsa para professores, por isso que eu tinha que estar dando aula, né? Que era uma bolsa para professores. Então, e depois eu fui para o Canadá, fiquei em Quebec também 1 mês e meio, 2, né? Viajei um pouco, enfim. Mas foi assim que começaram as minhas viagens. Quando eu conheci a Europa, foi exatamente pela bolsa que eu ganhei na França. E aí eu dei uma esticadinha para mais 2 ou 3 países, mas o objetivo era esse, né? Então não foi muito tempo, mas foi muito denso, né? De uma intensidade Maravilha. bem. E aí, me conte um pouquinho da sua vida como empreendedora. Você comprou uma escola. Como é que foi essa jornada? Pois ela foi boa, foi árdua, e eu diria assim, eu estava totalmente despreparada para ser empreendedora. Essa que é a verdade. Então, eu me encantei com aquilo que eu sabia fazer, porque assim, aprender línguas não era uma dificuldade para mim, né? Mas isso era só uma parte do que era importante, né? E eu comprei a escola 1 mês e meio depois eu estava grávida da minha primeira filha. Então, foi uma jornada de descobertas da maternidade e do empreendedorismo juntos, né? E, Não, mas assim, sofri. eu vendi a escola. Foi sofrido. 3 anos depois, eu acabei vendendo a escola. Eu empatei, tá, Ana Paula? Não perdi dinheiro. Eu consegui vender uma escola de línguas, o que é muito difícil, mas uma coisa que foi muito importante, eu pedi ajuda de quem sabia fazer. Né? Ah, Porque legal. ou seja, isso também é uma coisa de um aprendizado de carreira da vida, sabe assim? Não ter vergonha de dizer assim, isso eu não sei fazer. Eu não tinha muita facilidade de dizer eu errei, mas eu não sei fazer era mais fácil para mim. E aí você vendeu a escola, e qual foi o passo seguinte? Então, e, pois é, aí eu fiz a primeira transição de carreira. Foi a primeira, né? Porque assim, grande que eu diria, porque eu conheci na época então uma pessoa que trabalhava na área de marketing, de pesquisa de mercado, e ela trabalhava com pesquisa qualitativa. E ela falou assim: "Ah, você fez letras, você tem essa coisa da análise, olha só o fio condutor, como é que vai somando. Por que você não quer vir trabalhar comigo para fazer umas pré-análises, né?" Naquela época, a pesquisa qualitativa era bem desacreditada no mercado. E eu comecei. Aí falei: puxa vida, aqui tem um caminho. Aqui tem um caminho. De novo, o que eu sinto, né? E o que foi esse aprendizado que eu recomendo que a gente cultive dentro da gente, a proatividade em buscar, fazer acontecer, né? Então eu comecei, e como todo começo, Ana Paula, muito simples, apanhei, não entendia, chorava, queria desistir, tudo isso eu passei também, mas eu via que ali tinha uma somatória de possibilidades, principalmente eu não me afastava muito daquilo que eu tinha como base, né? Ou seja, era comunicação, era análise, enfim. Fui aprender muitas coisas e aí eu fiz uma carreira de 20 e poucos anos na área de pesquisa qualitativa, enfim, com seus desdobramentos, né? Mas E foi assim, legal assim. você falar do chorar, porque eu lembro de um episódio, uma vez eu chegando em casa, e o quanto o incentivo é importante, né? O quanto, seja um professor, seus pais, eu chorando. Não, assim, eu em casa, tensa, minha mãe, mas o que que é? O que que é? Eu, não é nada, não é nada. Aí mãe conhece, né? Tava lá meio. Eu sou uma pessoa de muito alto astral, então se eu não tô rindo, não tô contando piada, não tô contando nada, tô quieta, tá quieta, tem alguma coisa. E ela ficou, o que que é? O que que é? Aí caio eu.
no choro, aos prantos, dizendo: que eu sou muito burra, porque eu não estou conseguindo, porque eu. Assim, o quanto que é sofrido a gente, esse processo de aprendizado, né? Porque a gente sempre, eu pelo menos, eu sempre achava que eu tinha que saber tudo. E isso é para, estou dizendo abertamente para quem está começando. É super normal não saber. Isso é o maior sentido de aprender, é não saber. E, e aí minha mãe me abraçou e falou tudo aquilo que uma mãe, né, falou, filha, você. Olha, dá até vontade de chorar, mas ela falou assim: você é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Você aí começou a falar tudo aquilo que já se formou nisso, já se formou naquilo, você não sei o quê, você. E aí eu falando, eu sei, mãe, mas então eu fiz isso tudo e não consigo fazer. Aí falando lá o que que era lá. Mas você começou agora, meu bem, é assim mesmo. Você vai fazer uma vez, aí não vai estar muito bom, você vai fazer de novo, vai fazer. Daqui a pouco isso já não é nada para você, e aí vai vir outro desafio. E a importância de você ter uma rede de apoio. E a gente fala rede de apoio, parece que é alguém que vai te indicar para alguma coisa, ou alguém que vai te oferecer um emprego, ou alguém que vai te. Não, só alguém para te ouvir e te incentivar genuinamente, né? Não aquela, não, você vai conseguir, a pessoa não vai conseguir, mas eu falo, não, é genuíno mesmo. Então, agradeço muito a minha mãe por isso e lembro desse dia como se fosse hoje, eu lá chorando e ela falando, e ela assim, indignada. Tipo, mas que absurdo! Uma mulher tão inteligente, tão corajosa, tão tá, tá, tá. Então, bem bacana. Quando você falou assim, aí eu comecei, chorei também. E eu já, depois, ao passar dos anos, já conversei com tanta gente e descobri que as pessoas choram também, né? Eu achava que só eu que quando que tivesse chorado, chorar mesmo, de chorar das lágrimas, eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir. Você sabe que um dos estudos mais bacanas que eu estou fazendo recentes, Ana Paula, é de um livro chamado Permissão para Sentir, né? O que fazer com as emoções. E o mais surpreendente é que até 1980 as emoções eram consideradas um obstáculo, ou seja, não se levava em consideração as emoções. Então, acho que é muito natural a gente ter essa dificuldade ainda, né? De expressar sentimentos enfim, tudo tem o seu. E como fazer para entender essas emoções, onde é que elas vão se conectar dentro dos nossos sentimentos, né? E os pensamentos que ela estimula. Mas isso tudo para dizer que você recebeu um sábio conselho, porque sua mãe disse assim: você vai repetir muitas vezes. Ela não só acolheu, que eu vejo isso com sabedoria, dizer assim: você vai fazer muitas vezes. Ela não disse para você não vá fazer nada, não faça e vai repetir mais uma vez, e vai repetir mais uma vez, que eu acho que é isso que acontece quando você faz uma transição de carreira, quando você está começando uma carreira, né? Você precisa repetir muitas vezes, né? Entender esse processo, né? Então foi um sábio conselho, tenha ele É, mesmo com muita valia. é. Mas e aí, no marketing, como que foi esse processo para onde você está hoje? Bom, então vamos lá. O marketing, ele me ensinou muito, porque eu estudei bastante. Eu fiz vários cursos, enfim, e eu me especializei sempre em segmentação de pessoas, né? Perfil, negócio de estudar perfil. Pessoas os livros também são pessoas, tá? São pessoas que escrevem sobre pessoas, né? Então tá tudo muito ligado, entendeu, Ana Paula? Mas assim, eu fiz cursos, né? Acabei fazendo MBA, mas aí eu fiz uma MBA em gestão e empreendedorismo social, porque eu já estava começando a chegar numa fase onde eu já estava antevendo uma nova carreira e eu não queria fazer uma mudança tão brusca, porque eu tinha realmente saído do magistério para o marketing. Meu Deus do Já céu, né? foi, São já foi assim, forte. sabe Solimões e Rio Negro, né? Aquela imagem dos dois rios, foi mais ou menos isso. Depois se encontrar lá no mar, eu achei um pouco difícil. E aí eu passei para gestão de projetos sociais, mas usando aquilo que existia na pesquisa, que é o quê? Pensar, indicadores, perguntas, ou seja, os processos eram parecidos, a finalidade diferente. Então eu fiz já comecei essa mudança, vamos dizer assim, né, de aí trabalhar com um projeto social para algumas organizações, levantar indicadores, continuava com a pesquisa, saí dos grandes institutos, fui ser autônoma, de novo fui empreender, mas aí com essa ferramenta já um pouco mais harmônica,
muito diferente, mas assim, o processo era o mesmo, né? E então aí caminhei muito tempo nessa área desse processo. Eu tive uma outra mudança de carreira aos 50 e poucos anos, que eu fui trabalhar numa mineradora, na área de relações institucionais, mineradora, exatamente porque tinha os diálogos com a comunidade, foi isso que eu fui fazer. Mas você percebe que, assim, no fundo são roupagens diferentes para a mesma pessoa, para a mesma função, com Sim. algumas, enfim, algumas profundidades. Então, esse foi sendo o processo. E o coaching ele veio naturalmente, né, assim, como uma ferramenta, nesse sentido de dizer assim, é um modo de fazer, um tipo de abordagem, é um tipo de mentalidade. Então, esse foi sendo a minha carreira, né? Então, foi assim que eu caminhei, entendeu? Tipo, para as transições, né? E cheguei aqui, estou aqui. É. E no coach, que aí foi quando a gente se conheceu, e eu vou te dizer que aquele episódio de choro com a minha mãe, ele se repetiu algumas vezes, porque toda vez que a gente dá uma mudança como essa aí que você falou da sua vida, dá aquele friozinho na barriga de novo, e o começar de novo é sempre é desafio, mas é doloroso também. Então, mas eu no fundo, eu gosto disso. Olha só como é que pode. Porque senão eu teria ficado no mesmo lugar a vida toda e diferente disso, eu estou toda hora fazendo alguma coisa muito diferente, a mesma pessoa, como você disse, mas em ambiente completamente sempre me desafiando. E mas sempre focada naquilo que eu não era boa, sempre procurando desenvolver aquilo que eu não tinha, sempre. Então, isso era ainda mais dolorido, crescer. E quando eu te É, conheci, eu falei: não, gente, olha só, tem um jeitinho da gente melhorar sem sofrer tanto. Porque você pode melhorar aquilo que você já tem, aquilo eh, que você já faz e já faz com mais. Não é zona de conforto, não é isso, mas é aquilo que você já consegue contribuir, já consegue entregar as ferramentas que você já tem. Então, é, desenvolver, e é, aí me conta um pouquinho de todo esse programa, para como que foi olha, isso? o que eu posso te dizer é o seguinte: tem coisas que a gente entrega com mais excelência. Essa é a palavra que me vem quando você menciona né, o coaching. E eu sinto assim que hoje em dia talvez a gente tenha mais sorte e mais chance, né, porque a cultura está evoluindo do país também, de ensinar, por exemplo, as pessoas a entenderem no que elas têm talento. O que é o talento? O talento tem um autor que define isso, né, como sendo assim, é uma zona de Wi-Fi. Naquela zona ali, você está tranquilo, o seu sinal capta bem, sabe como é que é? Então, assim, tem pessoas que são os números, tem pessoas que são os planejamentos, tem pessoas que são as comunicações, enfim. Aquela é a área, né, onde o Wi-Fi pega melhor, né? Então, tem algumas, vamos dizer assim, tem algumas carreiras que elas estão mais próximas, onde o sinal está melhor, um pouco mais distante, enfim, nós não somos uma coisa só. Mas, principalmente, assim, outro dia, né, eu ouvi assim, conversando com uma pessoa, ela falou assim: eu falei, pergunte para as pessoas o que, que elas acham que você, no que você é boa. É uma pergunta clássica do RH, inclusive, né? Aí ela é jovem, ela veio e falou assim: diz que eu sou boa para contar piada. Ela tirou sarro, né? Assim, tirou a brincadeira, né? Mas eu falei, pois é, mas aí no contar piada tem memória para contar história, tem a comunicação, tem usar o gestual todo para fazer a pessoa se prender a você. Então, ou seja, a área de comunicação parece que é uma área bacana, né? Ou seja, é uma área boa dentro da. E existem várias. Assim como outro dia me perguntaram: minha filha quer fazer jornalismo. E o professor desincentivou, disse que jornalismo morreu. Eu falei: não faça isso, deixa ela fazer. Deixa ela fazer, porque assim, o jornalismo existe ali. Claro que a carreira não está pronta, Ana Paula, eu não acredito nisso. Não acredito em carreira. É assim como eu tenho filhos engenheiros que vieram cientista de dados, ou seja, outro vendedor de indústria de ponta de laser, ou seja, né? Então, assim, não a carreira não está pronta, mas assim, dá a oportunidade da pessoa seguir a sua intuição. Eu acho que ali eu vou encontrar, e vai encontrar coisas maçantes no curso. Vai encontrar coisas maçantes, mas vai aprender a ter disciplina, vai aprender a estudar, vai aprender a vencer aquilo que é maçante, que é chato, né? Vai criar resistência, que é tudo isso que a gente ouve falar hoje
no mundo que se procura no mundo profissional, né? As soft skills das pessoas, né? Então, vamos dizer assim, é o que eu trabalho hoje em dia, que eu gosto e também procuro aplicar a mim. E principalmente hoje em dia, né, quando eu escuto a história de que o etarismo, não existe mais trabalho, talvez não exista mais daquela maneira que a gente estava acostumado, mas existem outras possibilidades, né? E eu acho que a vida é um adaptar-se. Assim como você, com essa carreira brilhante que você tem, como é que você vai fazer as coisas como você fazia antes? Não tem condição, Não tem entende? É condição. negar aquilo que você mesmo construiu. Você tem, por exemplo, você sabe que seu físico já não é mais o mesmo, e longe de dizer se é um físico que tem condições, não, mas assim, você é mãe, então que passou, um físico que passou por uma gestação, uma mulher que passou por uma gestação, ela tem um físico diferente, entendeu? Então, assim, e graças a Deus, porque se permitiu, né, fazer a experiência, passar pela experiência. Sobre o trabalho que você está fazendo agora, eu achei muito legal. Você falou de etarismo, eu já imediatamente eu lembrei, com tudo que você me contou, desse programa incrível aí que você está participando. Conta um pouquinho, até para que as pessoas entendam, quando você falou, a gente não vai seguir da mesma forma, mas existem tantas outras formas que se apresentam hoje que até então ninguém nunca fez, ou que ninguém. E cada vez mais nós aqui no Brasil estaremos olhando para o etarismo, porque você vê a quantidade de mulheres por filho diminuiu, a quantidade de idosos está numa velocidade, né, natural crescendo absurdamente, nosso tempo de vida está maior, então eu acho que essa é uma área, por exemplo, é um campo com muitas oportunidades ainda. Então, mas o que acontece assim, existe uma formação que eu não falei dela no meio disso tudo, constelação familiar, né? Essa eu não Ah, falei legal. dela, então, mas eu trabalho ainda com a constelação e organizacional também, mas existe uma coisa que é o seguinte, não, se eu estou ocupando o lugar que eu ocupo na vida, eu preciso aceitar, vamos dizer assim, aquilo que a vida traz como circunstâncias. E assim, ou seja, e para eu ter força para realizar, eu preciso entender o que é que eu preciso, vamos dizer assim, tem uma professora minha que diz uma coisa muito bonita, né, que envelhecer são pequenos lutos, né? Ou seja, né, tipo assim, não dá mais para. Eu tenho ouvido homens que têm 60 anos jogando futebol, estão se machucando, quebrando o braço, quebrando o joelho. Ou seja, sofrem, né? E dor, e a pessoa, evidentemente, vai para um lugar mais difícil dentro de si, né, de sofrimento. De Então, se comparar com aquilo que a gente não consegue ter mais. e agora, então, o que eu sinto assim, hoje em dia, né, vendo as pessoas que não estão se colocando neste lugar, vamos dizer assim, evidentemente, de aceitar algumas, como eu diria, alguns olhares que não faz sentido, né? A pessoa tem 60 ou 50, então não é capaz. Eu acho que isso não vale, né? Mas principalmente o que eu fortaleço é o eu, né? O eu que está agindo. Então, como eu me comporto diante dessa situação. E claro, se eu vou olhar, por exemplo, as pessoas falam, mas não é mais, eu não ganho hoje o que eu já ganhei. Eu falei, talvez momentaneamente você não ganhe, como toda transição de carreira. Aquilo que eu contei, quando eu saí do magistério para o marketing, eu ganhava a mesma coisa? Não, não dava. Ganhei depois mais, mas fiz uma outra transição para projetos sociais. Ganhava a mesma coisa? Não. Até um estabilizar, né? Então, assim, e eu sinto que hoje as pessoas que têm mais, estão envelhecendo, estão mais velhas, ou seja, que o mercado assim colocou, né? Tipo, encaixou ali na caixinha, né? Pesquisa também faz isso, né? De colocar os segmentos de idade e tal, as pessoas, que não é bem assim, né? Mas vale por um tipo de olhar. Eu sinto que cada um tem que buscar dentro de si essa condição de dizer, hoje, com as circunstâncias que eu vivo, físicas, emocionais, enfim, financeiras, o que é que eu tenho, através dos meus talentos, que eu posso realizar? Né? E tem que se adaptar às condições para poder seguir.
entende? Se for mais importante continuar no jogo, eu brinco, né? Eu falo assim, enquanto a bola está no campo, isso é do futebol, né? Enquanto a bola está no campo, tem jogo para ser jogado. Tá? Não, mas é muito interessante isso que você falou de se faz sentido, porque às vezes você falou, eu já ganhei mais, eu já ganhei menos, mas a gente tem sempre que associar qual que é a entrega que você tem que dar, que você tem que ter para poder chegar naquela posição. Eu recebi um convite recentemente para uma posição que até então era tudo que eu sonhei na minha vida, era chegar nessa posição. Só que agora já não faz mais sentido para mim, porque para isso eu teria que abrir mão de coisas que hoje valem muito mais para mim, que é estar mais presente com a minha filha, estar mais próxima dos meus pais, da minha família, e que quando eu estava começando, para mim, os pesos são diferentes, né? Então, muitas vezes você não vai alcançar o que você pensou, não vai ser o que você queria ser quando criança, porque a sua visão do mundo já não é mais como da criança, né? Agora você tem outros valores, outros pesos, outro impacto, né? Mas e você queria ser o quê quando você era criança, Ana? Esse eu não sei, essa pergunta acho que eu não te fiz antes. Olha, assim, você vai ficar chocada. Eu não sei nem se eu posso publicar uma coisa dessa, mas o que você quer ser quando você crescer? Eram duas coisas. Eu quero ser rica. Aí minha mãe vem com aquela coisa, mas você já é, porque você já tem o amor, o não sei o quê. Eu falo, não, quero ser rica, rica mesmo. Rico para mim é aquela pessoa que não pensa no dinheiro em momento nenhum, tipo, não lembra dele. Ele está lá rendendo e você vai vivendo a sua vida, né, se, se desafiando, mas não é uma preocupação. E outra coisa era ser chefe, queria ser chefe. Aí as minhas brincadeiras, a sua era da lousa, a minha era assim, eu botava os meus amigos numa fila, pegava meus papéis e ficava assinando, como se eu estivesse despachando, tipo, vem o próximo agora. O que você quer falar comigo? Aí a pessoa inventava qualquer coisa, não concordo. Aí eu dava o papel e branco, pode fazer de novo. Isso eu tô falando com 7 anos, sabe? Assim. E só assim, mais um comentário. Para minha mãe, ela achava um absurdo eu estar falando aquilo, porque minha família é uma família muito humilde, muito humilde. Mas eu já nasci no momento áureo da família, em que, tipo, o quê? Estuda num colégio particular, tem todas as oportunidades, mora numa casa própria, tem não sei o quê, como assim quer ser rica? E na minha cabeça, o dinheiro não era meu, então eu não era rica. Era tipo, enquanto eu sou sustentada, eu não sou rica. Eu queria eu ser a dona do dinheiro. Então, mas assim, estudar esse comportamental, ele traz muitos insights a respeito das possibilidades que você tem de trabalho, entende? Então, por exemplo, saber lidar com dinheiro é uma emoção, é um emocional muito forte, que está nas relações comerciais, por exemplo, né? É verdade, Que está, que é a né, minha, é que tá onde no eu sistema de transito melhor, que nas negociações, em saber tirar o melhor de cada negociação para ambas as partes, não é só um ganhando, não. Então, essa daí é minha praia. Então, mas você percebe? Então, assim, porque a gente fica só com o superficial da atitude, mas existem camadas aí de baixo que podem ser estudadas, né? Entende? Legal. Então, liderança é Isso uma tudo coisa o fácil coach para traz você. para gente, né, Você Regina? traz, o coaching traz, porque a gente vai revisitar memórias com um novo olhar, né? A gente vai buscar o que está por trás, aquilo que a gente não viu exatamente, entendeu? Esse é o coaching. Bacana. E hoje, assim, você falou um pouquinho de soft skills. Para quem, vou te pedir, né, com tanta gente que você já conversou, com tudo que você faz, o que a gente pode dizer para quem está começando agora, seja no seu primeiro emprego ou numa transição de carreira? Quais são os soft skills que essa pessoa precisa ter mais latente, ou desenvolver, ou estar mais atento? Olha, o que eu sinto hoje, né, tem um exercício, acho
que vem das constelações que eu tenho recomendado para as pessoas que me procuram, né, para fazer, principalmente, por exemplo, quando conseguem um trabalho, né, o jovem aprendiz, né, conseguir um trabalho, por exemplo, como é que eu vou chegar lá? Não sei, né, o que fazer, não sei o que vai ser, enfim. Tem essa postura sistêmica que eu acho que auxilia muito as pessoas. Quando você chega num lugar, você lembrar que existe pessoas que vieram antes e, portanto, vêm construindo aquele trabalho, né, nas suas diversas funções. Existe uma hierarquia. Nós não estamos falando aqui de competências, eu estou falando de hierarquia natural, né, de olhar para a pessoa que veio antes, que está naquele lugar que está ocupando, e olhar para ela, assim, mentalmente, dando para ela uma reverência, entenda-se reverência como dizer, eu reconheço Respeito. o seu trabalho, o respeito, né? Então eu sinto que esse é uma soft skill que a gente tem que desenvolver sempre, o respeito, principalmente da hierarquia para quem está começando, de dizer que aquela pessoa já caminhou mais naquela profissão do que eu ainda nem sei o que eu quero ser, porque eu sou, por exemplo, um jovem aprendiz. Mas existem. E aí alguém vem e me dá uma função. Então parar para dizer assim, dentro daquilo que eu sei fazer, né? Seja eu uma pessoa de comunicação, ou seja eu uma pessoa de organização, né? Enfim, como é que eu posso executar essa tarefa? Mas lembrando sempre disso, né? De, tipo, se eu chego numa nova profissão, outros vieram antes de mim, outros já estão há tempos, e me conectar com isso, de dizer assim, eu posso ser inteligente, muito inteligente, porque, né, a gente vê jovens muito inteligentes, mas jovens que acham que só a inteligência vai garantir, e não vai. A gente sabe que não vai. É o trabalho, é aquele conselho que a sua mãe te deu, vamos trazê-lo de novo, repita, faça de novo, veja o que você pode fazer melhor. Isso significa, ou seja, concentração no que está fazendo. E hoje em dia nós sabemos qual é o grande desafio da concentração. Então, para os jovens, eu sinto que esse treino, concentração, esse respeito de dizer com outros, né? Eu sei que as carreiras estão mudando, mas assim, a humanidade, os valores humanos, aqueles que são, vamos dizer assim, universais e eternos, esses eu acho que não mudaram, sabe? Assim como a gente fala das emoções, as básicas, elas atingem qualquer idade, qualquer pessoa, qualquer raça, qualquer crença, qualquer cor, enfim, né? Então eu diria isso principalmente, sabe? Nutrir essa qualidade de se respeitar, dizer assim, o que é que eu sei fazer, e chegar em algum lugar, ou ver o que as pessoas estão fazendo, de dizer o que é que aqui me pediram para fazer tal tarefa, como é que eu posso executar essa tarefa através daquilo que eu sei fazer. E quando não souber, pedir auxílio. É importante. Legal. E você falou das emoções, eu te falei, né? Eu terminei o MBA agora de neuromarketing e as nossas emoções hoje, elas são as mesmas dos homens das cavernas. Então, por mais que a gente evolua a inteligência artificial e o mundo, e gerações Z, tal, e o que vem pela frente, mas o nosso cérebro, a forma como a gente reage, o que vai mudar são os impulsos para despertar essa emoção. Mas essa emoção a gente não tem como mudar, ou não vai ser nos próximos milhares de anos que vão mudar. Então, saber lidar com ela, saber lidar consigo mesmo é muito importante, né? Principalmente essa coisa que a gente diz assim, que as emoções elas são causadas por estímulos externos, né? Agora, a resposta que eu tenho ao estímulo, essa é a minha responsabilidade. Esse é o meu aprendizado, né? Então, por exemplo, se eu estouro, se eu fico brava, se eu fico indignada, né? E a consequência disso não quer dizer não lidar com as coisas, não quer dizer não se posicionar, sim, tem que se posicionar, tem que dizer o que pensa, mas sem perder essa noção de si, né? Porque às vezes tem certas emoções que arrastam as pessoas para lados muito difíceis para voltar, né? Parece aquelas tempestades em alto mar, né? A pessoa é jogada por um outro caminho que ela nem imaginava, né? E eu sei, porque eu já passei por isso, no sentido de dizer coisas que eu não queria ter dito, disse, e aí tive que responder pelas coisas que eu disse. Não tem jeito, né?
E E aí aceitar também, você. e aceitar, diga, Não, fala, segue pode você. É falar. porque dá um delay. Eu não quero te interromper, não. É porque como fica um vazio, aí eu falo, porque eu acho que. Mas pode continuar. Então, mas principalmente também não cair no vitimismo e na culpa, sabe? A culpa atrasa a vida minha e eu acredito que de muitas pessoas que eu vejo, né? É melhor assim abraçar a dor, sabe? Devagarzinho, né? Por às vezes uma coisa impensada, um ato que não foi legal e a gente ir corrigindo o rumo, né? Mas não se deixar arrastar, principalmente, entende? E você deu a dica para quem está começando, né, um primeiro emprego. E para quem está numa transição de carreira, para alguém mais maduro. Então, para a transição de carreira, eu sinto assim que é importante a pessoa ter essa disponibilidade de fazer um trabalho de autoconhecimento com outra pessoa, seja terapeuta, seja coaching, seja mentoria. Eu trabalho também no IVG, que é uma mentoria para mulheres, né? E seja mentoria é um pouco diferente de coaching, enfim, tem suas particularidades, mas se colocar à disposição de um processo de não ficar só ela respondendo as perguntas que ela faz para ela mesma, sabe? Porque assim, a pessoa faz, isso aqui, eu já sei como é que faz, é aquele diálogo, né? Não, eu não sou boa. Isso, imagina, eu não sou boa. Ela com ela mesma o tempo todo, e assim, a pessoa não está se dispondo, né? Primeiro, precisa ter uma dose de coragem, né? Ana Paula, que a Ana Paula teve, de chegar e falar assim: olha, eu estou assim, isso aqui, ó, essa situação, e a pessoa respirar e ouvir uma pergunta e dizer assim: puxa, nunca tinha pensado nisso, né? Então eu sinto que a primeira coisa para quem está em transição de carreira ou desenvolvimento de carreira, enfim, é ter essa disponibilidade de ouvir, se deixar acompanhar por um período, porque esses processos eles têm começo, meio e fim, eles não são assim eternos, né? Não é a terapia tem a sua característica, mas o coaching e a mentoria não. Eles têm um momento de início, meio e fim. Eles precisam terminar, porque a pessoa vai caminhar com seus próprias pernas, enfim. Mas essa é a primeira coisa. E a segunda, assim, entender que na transição de carreira uma coisa, existem algumas maneiras de administrar o tempo, né? Mas, por exemplo, para mudança de carreira, você vai trabalhar com o quadrante de que é importante, mas não urgente. Mas é ali que a realização acontece. E você vai precisar usar, isso é uma palavra do Stephen Covey, né, nos 7 hábitos das pessoas mais eficazes, altamente eficazes, você vai precisar usar a vontade independente. Né? Então, foi o que você fez, né, para fazer uma formação, certamente, quando você tinha um espaço, eu não sei se você dá, sabe assim, você está no meio de uma pós, de um mestrado, tem aquele espacinho, eu estou atrasada com os estudos, com publicação, mas eu vou usar exatamente a vontade independente para fazer a coisa acontecer. Né? Porque eu tenho o meu foco naquilo que é importante, mas não é urgente, e é aquilo que muda o jogo. E às vezes a gente fica muito no que é importante e urgente, pagando conta, administrando o telefonema de última hora, cliente que apareceu, né? Então, eu sinto que essas são duas coisas que eu sinto que, para mim, elas têm uma importância e uma fundamentação. Eu vejo as pessoas mudarem o jogo por aí. E acho que esse apagar-incêndio que você falou é a gente mesmo que cria isso para não fazer aquilo que é importante, sinceramente. Porque se eu for pensar nas coisas que eu tenho que fazer hoje, nós não estaríamos conversando agora. E para mim é tão importante estar aqui mantendo esse trabalho, tão importante reencontrar você, dar voz para o que você faz, porque foi bom para mim, eu tenho certeza que vai ser bom para outras pessoas também. Então, tem todos os motivos, tem filho, tem casa, tem trabalho, tem estudo, tenho. Mas é, a conseguir abrir espaço para o que é importante, isso aí é uma super dica e que bom, fica aqui para todo mundo. Bom, Regina, a gente está Muito se bom. encaminhando para o final. Eu quero agradecer demais a sua disponibilidade. Nós tentamos bastante, né, para chegar nesse dia aqui, foi um encontro e desencontros, mas conseguimos, que alegria e que bom.
Obrigada, obrigado pelo impacto que você teve na minha vida também, tá? Você é uma pessoa realmente muito especial que eu vou carregar no meu coração. Obrigada. Legal. Ana, eu que quero agradecer a oportunidade da gente rever junto essas coisas importantes, né? Nós temos essa oportunidade que eu acho que o universo está trazendo para a gente de colocar nossa voz, colocar nossa disponibilidade no que é importante, né? E eu sinto que o seu trabalho é importante e ele vem se construindo, vem fazendo uma diferença para você e para as pessoas que estão podendo participar e ouvir também. E desejo assim para todos assim, saúde e disponibilidade interna, coragem, sabe, assim, perseverança, é o que eu desejo. E sou muito grata também pela oportunidade de estar aqui contigo, querida. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Um beijo para você. Tchau, tchau.